Sejam bem-vindos a mais uma aula de CSS e hoje a gente vai falar sobre bordas. Vamos lá para o nosso projeto. Aqui com o nosso VS Code aberto, a gente vai criar um arquivinho com o nome bordas, tá? Eu vou clicar aqui no nosso New File e eu vou colocar aqui bordas.html. Eu salvei, vou colocar exclamação, vou dar um Enter, vou alterar o nome do documento para bordas e aqui em cima eu vou alterar para pt-br. Feito isso, salvei, eu vou clicar aqui em Go Live para ele abrir no nosso navegador. E aí eu vou vir aqui no nosso arquivo Style CSS que a gente criou. E eu vou apagar tudo isso aqui. Vou salvar. E eu vou colocar ele no nosso HTML. Então lembrando, aqui dentro de Head, embaixo do nosso título, a gente vai colocar aqui Link Rel, Style Sheet e href style.css. Fechei ele aqui. Agora dentro do nosso body a gente vai criar uma div. E essa div a gente não vai colocar nada por enquanto. Então eu vou para o nosso style e eu vou estilizar essa div aqui. E a gente vai pôr uma largura de 100 pixels por um height, que é uma altura de 100 pixels. E eu salvei e nada aconteceu na tela, por causa que essa div ela não tem cor, então ela fica transparente, né? Pra gente ela não tem cor, nossa tela é branca e ela vai continuar branca. E aqui então eu vou colocar uma borda, que nossa aula hoje é sobre bordas. Eu posso adicionar tudo numa linha só e posso colocar as propriedades separadas. A gente vai aprender das duas maneiras. Então vou colocar aqui border style solid e salvei. Dessa forma eu defini que o estilo dessa borda é sólido, então ele vai ser contínuo ali. E a borda ela tá na cor preta. Eu posso colocar aqui border color red e eu posso salvar e ele vai ficar na cor vermelha. E eu posso definir também o border width, que é a largura dessa borda. Se eu colocar 1 pixel, ele vai ficar bem mais fininho. Se eu não me engano, o padrão são 3 pixels ali, ó. Deixa eu só comentar para a gente ver se vai ser isso mesmo. Comentei e salvei, não mudou nada. Então são 3 pixels a borda padrão. Como que eu faço para adicionar essas 3 propriedades aqui em uma linha só? Então, ao invés de border style, border color e border width, eu vou colocar dessa seguinte maneira. Eu vou comentar aqui e a gente vai ter que colocar nessa ordem. Border, primeiro a gente vai colocar a largura dela, que no caso é o width. Então, border 3 pixels. E agora o style, que é solid, e a cor, que é red. Então aqui a gente tem uma borda de 3 pixels do estilo sólido e da cor vermelha. Fora esse estilo sólido, a gente tem outros estilos de borda, como o dashed, que ela é pontilhada. A gente tem uma que chama dotted, que é em pontos. A gente tem uma que chama double, que ela é uma borda dupla. E a gente tem outros estilos aí que não são tão utilizados. Então eu vou colocar aqui um documento CSS aqui embaixo para a gente pegar e dar uma olhadinha. Vocês podem entrar nesse documento aqui que tem todos os estilos de borda. Só que o mais convencional é utilizar a borda comum, que é a solid, e a borda pontilhada. E outra coisa que a gente pode fazer para estilizar essa borda é colocar uma cor específica para cada canto dela. Só que para isso a gente vai ter que separar essa propriedade da cor. Então eu vou pegar e eu vou descer aqui e eu vou colocar aqui border color red. Salvei de novo e ela voltou a ser vermelha. Eu vou voltar ela para o estado solid aqui para ficar mais fácil da gente ver. Então como que a gente faz para colocar uma cor aqui, uma cor aqui, uma cor aqui e uma cor ali? Então existe uma ordem quando a gente vai colocando as cores. Eu vou colocar outras cores aqui, eu vou colocar blue na frente. E vocês podem ver que a parte de cima e a de baixo e as laterais ficaram com cores diferentes. O que acontece? Quando a gente coloca duas cores ou duas medidas, ele vai identificar vertical e horizontal. Então o vermelho ele vai ficar na vertical e o azul ele vai ficar nas horizontais, que seria topo e bottom, que é o vermelho, e left e right com o azul. Se a gente adicionar mais cores aqui, ele vai pegar e vai adicionar na seguinte ordem, ó. Vou colocar um yellow e vou salvar. E aí ele vai pegar e vai adicionar aqui embaixo. E se eu colocar aqui um green e salvar, ele vai lá para a esquerda. Como funciona? Ele funciona no topo, é a primeira propriedade.
A direita, que é o right, é a segunda, bottom e left. Ele é sempre nessa ordem: topo, direita, baixo e esquerda. Ele sempre vai fazer o sentido horário para a gente colocar aqui. Então, se eu não coloco nenhuma do lado esquerdo, ele vai pegar as horizontais ali, que no caso é o azul. Se por acaso eu não colocar nenhuma embaixo, que no caso é onde está o amarelo, ele vai ficar somente horizontal e vertical, que é o vermelho e o azul. E outra coisa também que a gente consegue fazer é alterar o tipo de borda específico ali. Então, eu vou salvar novamente, vou tirar essa propriedade solid aqui e vou mudar esse border para border width, que é a largura. E aqui eu vou colocar um border style solid para ele ficar aí. Se eu colocar solid e dashed na frente, ele vai fazer a mesma coisa, sólido em cima e embaixo e dashed nas laterais. Se eu colocar dotted depois, ele vai ficar pontilhado embaixo, né? Ele vai ficar em pontos, não pontilhado, né? Tracejado é as laterais e pontilhado é embaixo. Então eu consigo estilizar ela conforme eu quiser. Eu posso fazer, eu quero que a borda de cima tenha uma borda mais grossa, a borda de baixo tenha uma borda mais fina. Então eu consigo fazer isso aqui no border widget. Eu posso colocar aqui 3 pixels, 5 pixels, 1 pixel e 10 pixels. Olha que engraçado. Então ela vai ter diferentes tamanhos em diferentes lugares e diferentes estilos e diferentes cores. Posso alterar tudo isso daqui e deixar tudo diferente. Então vamos voltar ela aqui. Sólido 3 pixels de vermelho e ela voltou ao padrãozinho. Outra coisa interessante que a gente pode mexer na borda é o border radius, que é o arredondamento dela. Então vou aqui border radius, que é o raio dessa borda, e eu vou alterar aqui, vou colocar 5 pixels e olhem o que aconteceu. Ele criou uma borda levemente aqui arredondada nos cantos, bem levemente arredondada. E se eu colocar ela um pouco maior, colocar 10 pixels, agora sim ficou mais fácil da gente ver. E é muito legal porque a gente vai usar bastante a border radius. E a gente também consegue colocar o border radius em diferentes quantidades aqui. Vou colocar 10 pixels, 15 pixels, 50 pixels e 1 pixel. Olha que engraçado. E novamente ele vai seguir aquele padrão. 10 aqui, 15, 50 e 1. Então nesse caso, como é a borda, como é no canto, ele vai ser o canto superior esquerdo, direito, embaixo e no outro. Então vai ser primeiro ali em cima, depois no canto direito, depois embaixo no canto direito e depois no canto esquerdo. Então sempre é no sentido horário, tá? Sempre no sentido horário. Agora eu vou voltar aqui, vou deixar nessa borda de 10 pixels. E outra coisa interessante é que se a gente pegar essa borda aqui e colocar um tamanho de 50%, ele vai virar um círculo. Então, um quadrado com 50% de border radius vira um círculo. Isso se for um quadrado. Vocês podem ver que aqui está 100 pixels por 100 pixels. Se eu colocasse aqui 500 pixels por 300, aí ele ficaria um oval, né? Ele não fica mais redondo, ele fica oval. Então, sempre um quadrado, ele se torna um círculo se ele tiver uma borda de 50%. E essa borda de 50%, ela não precisa ser exatamente em porcentagem, ela pode ser em medida. Aí a gente vai ter que ver a medida em pixels e fazer a medida aqui da borda em pixels. Eu coloquei 250 pixels, que é metade da nossa largura e altura. Se eu colocasse 200, aí ela já ficaria quase um círculo, por causa que está faltando 50 pixels de arredondamento aqui. Então eu coloco 250 e ele volta a ser um círculo. Porém, quando ela está com um border radius de 50%, se a gente colocasse aqui um border style personalizado, ficaria bem estranho, né? Olha aqui. A borda ela fica em locais diferentes. Então isso aqui não se aplica tanto. Pode ser que a gente use, mas não se aplica nesse caso aqui, se a gente fosse fazer aqui uma foto de perfil, por exemplo. Então por agora é isso. Imagino que tenha falado tudo sobre borda. Espero que vocês se inscrevam aí no canal, deixe seu like e até a próxima.